A gente vai falar hoje da coleta das células-tronco e a gente vai entender até que ponto, então, é tão importante essa coleta no momento do nascimento do bebê. Isso para futuras mães, isso para as grávidas e isso também para os adultos que não estão pensando em ter filho. É importante que a gente entenda até onde a medicina vai evoluir. Quem vai contar tudo pra gente hoje, eu recebo aqui no programa. Quem assistiu há pouco aí a nossa escalada já conheceu. Ele que é hematologista, Dr. Elísio Sequia. Bem-vindo. Muito prazer tê-lo aqui. Muito prazer, Carol. É uma grande satisfação poder participar do seu programa. Olha, a satisfação é nossa, até porque esse é um assunto que, como eu disse no início, eu estudei muito, fui me aprofundar quando fui ter o bebê. E, poxa, se a gente tem já esse avanço da medicina, por que não irmos além, entendermos para tomar essa decisão? É por isso que a gente trouxe a pauta aqui no programa. A primeira pergunta que eu tenho para você é: qual é o objetivo principal hoje dessa coleta de células-tronco? Hoje, o sangue de cordão umbilical é considerado uma das principais fontes disponíveis de células-tronco, especialmente de um tipo chamado célula-tronco hematopoética, que é utilizada em transplantes, especialmente transplantes de medula óssea. Ok. Então, ela deve ser retirada do bebê, ainda bem pequeno, né, ao nascer. É isso que eu não consigo entender. Por que então, tudo bem, é só no momento que ele está nascendo que ele tem o cordão umbilical, mas e outras partes do corpo que também têm essas células-tronco? Elas perdem esse poder depois que a pessoa cresce? Isso. Hoje, a medula óssea é a outra fonte no indivíduo adulto de células-tronco hematopoéticas. Tá. Entretanto, o sangue de cordão umbilical, após 20 anos de pesquisas, está comprovado que ele tem algumas vantagens em relação à medula óssea. A primeira grande vantagem: ele não traz riscos de coleta para a mãe e para o bebê. Como a coleta é feita no momento do nascimento e de um tecido que ele é descartado após o parto, não há riscos para a mãe e nem para o bebê de fazer essa coleta das células-tronco do sangue de cordão. Entendi. Na medula? E na medula, isso demandaria uma intervenção cirúrgica para fazer a coleta da medula óssea. Medula óssea é aquele tecido que está dentro dos ossos grandes do corpo humano. Certo. No adulto, normalmente, isso é coletado do osso da bacia, que é um dos lugares mais acessíveis para fazer essa coleta. O doador ou o próprio paciente, se ele for fazer um transplante com as células dele mesmo, ele precisa ser internado, ir para um centro cirúrgico e lá fazer essa coleta da medula óssea. Entendi. Então, a primeira vantagem é a facilidade da coleta do cordão umbilical comparado a essa coleta de células-tronco da medula. Exatamente. Mas, em termos assim de tratamentos para as doenças, tem a mesma vantagem ou também é diferente? É um pouco diferente. As células-tronco do sangue de cordão umbilical, por serem células mais imaturas, que elas estão presentes desde a fase da gestacional, elas têm um potencial imunogênico, ou seja, de provocar rejeição menor. Então, o sangue de cordão umbilical, a célula-tronco hematopoética obtida do sangue de cordão umbilical, ela tem uma possibilidade de compatibilidade com um receptor maior. Entendi. Então, só a título de exemplo, né? Para a gente fazer um transplante de medula óssea bem sucedido, nós precisamos encontrar um doador 100% compatível para que ele tenha o mesmo resultado. Já o sangue de cordão umbilical, a célula-tronco do sangue de cordão umbilical, ela não necessariamente precisaria ter essa compatibilidade 100% para ter o mesmo resultado. Entendi. Olha que interessante isso. E a gente separou umas imagens até, se os meninos quiserem, se o Mar quiser colocar, são interessantes porque mostram células-tronco, mostram cordão umbilical. E a gente separou até para a gente ter uma noção, porque a gente não consegue ver. Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar ao vivo como é feita essa coleta, então. Agora, você tocou num assunto importante, o lance da compatibilidade. Sim. No caso, então, de uma mulher que quer congelar as células-tronco desse bebê que está nascendo. Sim. Essas células-tronco são quanto compatíveis com essa criança que está nascendo? Quando a coleta é feita da própria criança e as células-tronco são guardadas para uso pela própria criança, elas são 100% compatíveis. 100% porque compatíveis. são as células da própria criança. Tá. E colhidas na chamada hora zero, em que a criança acabou de nascer. Entendi. E essas células têm todos os potenciais
que hoje estão com vários estudos em andamento para utilização em diversos tipos de tratamentos. Dá para citar alguns, doutor? Sim, hoje essas células-tronco elas são bastante utilizadas no transplante de medula óssea em substituição à célula-tronco hematopoética. Então, doenças como os linfomas, as leucemias, as doenças hematológicas que têm indicação de transplante de medula óssea podem ter como fonte alternativa as células-tronco do sangue de cordão umbilical. E aí, se essa criança, no futuro, apresentar algum problema e for diagnosticada com uma dessas doenças, as células-tronco, então, tem 100% de compatibilidade? Isso, porque são dela mesma. E tem uma outra grande vantagem. Essa célula está prontamente disponível para utilização. Tendo sido coletada e criopreservada de acordo com os padrões adequados de processamento, isso é muito importante. Sim. Se essas células elas não forem colhidas adequadamente e elas não forem processadas num laboratório adequado para fazer a chamada criopreservação ou o congelamento, visando o uso terapêutico dessas células, corre-se o risco de ter células inviáveis. Entendi. Então é muito importante sempre estar atento a escolher um laboratório adequado para fazer essa coleta. E eu já conto uma coisa para vocês, daqui a pouquinho nós vamos mostrar onde ficam armazenadas essas células-tronco. Aguardem, daqui a pouquinho a gente foi lá conferir ao vivo para mostrar para vocês. Vamos colocar uma perguntinha na tela então? Nosso público já está mandando pergunta, vamos ver quem escreveu para a gente. Olha lá, Gabi, um beijo para você. As células-tronco podem ser coletadas de qualquer bebê. Então, como é que é isso? Não tem distinção. A mãe ali, a mulher está grávida, vai dar à luz, vai ter o bebê, qualquer bebê pode ser retirada essa célula-tronco. Sim, teoricamente sim, porém existem critérios adequados para que a gente obtenha células que possam efetivamente serem utilizadas para o bebê ou até para um familiar. Então, a primeira questão, existe uma questão de segurança em relação à mãe e o bebê, o tempo da gestação. Né? Então precisa ter mais de 35 semanas isso é poder fazer. Importante. Então, os bebês que nascem prematuros antes de 35 semanas não é possível. Não é recomendável. Né? E a outra questão são as doenças transmissíveis. Então, se houver, por exemplo, mães que tiveram alguma doença transmissível durante a gestação e que possam comprometer um possível transplante, não seria indicado fazer a coleta do sangue de cordão umbilical. Diabetes gestacional é algo que pode atrapalhar ou nesse caso não? Nesse caso não, porque aí a doença, como acomete a mãe, estando controlado o diabetes durante a gestação pelo obstetra, não haveria maiores riscos em relação ao bebê. Importante a gente saber disso. Agora, vamos lá, doutor, me diga, se futuramente essa mãe que congelou então as células-tronco desse bebê no nascimento, apresentar uma dessas doenças e precisar de um tratamento, ela pode recorrer às células-tronco do filho? Tem compatibilidade? Sim, a chance de compatibilidade entre o bebê e os pais, ela como eu havia explicado, ela é maior do que uma possibilidade ou a probabilidade de uma medula óssea. Então, nesse caso, tendo sido coletada a célula-tronco do bebê e criopreservada, caso a mãe, por exemplo, ou alguns dos genitores apresente alguma doença com indicação de transplante de medula óssea, essa seria uma fonte alternativa, desde que ela seja compatível. Quantos por cento, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, que poderia, então, ajudar essa mãe e esse pai? A chance de compatibilidade entre irmãos de mesmo pai e mesma mãe, ela é bem maior porque, geneticamente, eles têm uma possibilidade de terem herdados as mesmas características. Olha, que legal. Né? Então, pode ajudar, inclusive, irmãos. Exato. Nossa! Essa probabilidade de compatibilidade, ela é uma estimativa,
mas certamente ela beira em torno de 40% a 50% de 40, possibilidade 50%. entre irmãos. Bastante. Agora, entre parentes, entre relacionados, né, isso pode chegar em torno de 20% a 25% de chance de compatibilidade. De 20% a 25% também é bastante para os pais. Se a gente for pensar que a medula óssea, para ser 100% compatível, né, entre parentes, no máximo em torno de 5%, Nossa. então o sangue de cordão umbilical teria essa vantagem, né? Excelente vantagem. Então agora vamos mostrar na prática como acontece. Então, vamos contar um pouquinho a historinha. A mulher está grávida, aí ela vai ter o parto, ou um parto normal, ou uma cesariana. Isso não vai interferir em nada, não, né? Aí, como vocês fazem? Vocês fazem um monitoramento dessa mulher para saber o momento que ela chega na maternidade? Exatamente. Há todo um monitoramento da gestação com inúmeros contatos que vão sendo acompanhados até para verificar se houve alguma complicação que possa prejudicar o momento do parto e, consequentemente, o da coleta do sangue de cordão umbilical. Estando tudo ok, a família tendo avisado e, durante o monitoramento, definido o parto é realizado normalmente pelo obstetra. Na maternidade. Na maternidade. Tá. E aí, gostaríamos de mostrar. Vamos lá, como modelo. isso acontece, então. E aí, lembrando, você está lá, de repente entrou em trabalho de parto, vai ter parto normal, não marcou o parto, marido liga e avisa. Né? Isso, estamos indo para a maternidade. Entrou em trabalho de parto. E aí é o trabalho, né, deles, né, que vão mandar alguém ali para fazer essa coleta. Normalmente, essa equipe é o quê? São de hematologistas? São enfermeiros especializados e treinados que comparecem ao local, à maternidade, na hora exata do parto. Já com todas as autorizações, eles entram no centro obstétrico e eles ficam aguardando o momento do parto. Entendi. A hora para eles entrarem. Exato. Já com todos os kits preparados, a mesa montada para fazer a coleta. Essa coleta tem que ser feita nos primeiros 15 minutos após o parto. 15 minutos? Exato. Então, vamos fazer o nosso parto. Cadê? Simone tá por aí, que é a futura mamãe? Alguém tem que chamar, assim, ela deve estar assistindo a gente lá na sala VIP. Okay. Vamos lá. Aqui a gente tem um útero. Nós temos um modelo aqui, supondo que este seja um útero. O útero é um tecido muscular. Que está na barriga da mãe, contendo o bebê, e aqui nós trouxemos um modelo somente do útero. No momento do parto, o parto ele pode ser um parto cesárea, em que o obstetra então vai fazer a incisão e ele vai abrir ou vai fazer uma incisão na musculatura do útero. Ele vai acessar a membrana amniótica, que é aquela que rompe e solta o líquido amniótico quando... É a famosa bolsa? Exatamente, exatamente. É a bolsa amniótica que se rompe e libera o líquido amniótico, que a mãe logo percebe que está na hora do parto. Sim, sim. E a membrana amniótica, ela envolve o bebê e contém esse líquido. No parto cesárea, o obstetra então faz a incisão e realiza o parto cirúrgico. A outra possibilidade é o parto normal, em que o próprio útero ele vai se contraindo. Fazendo ali os movimentos. Exato. E o bebê vai nascendo. Né? Então, esse é o parto vaginal ou o parto normal, em que o bebê ele vai nascendo. O nosso vai nascer de parto normal, né, doutor? Exatamente. Aí, então, saiu o bracinho do neném e aí o neném, então, ele nasceu. O neném tendo nascido, ele é ligado ao útero materno através do cordão umbilical. O cordão umbilical, ele tem uma parte fetal, que está ligado ao umbigo do bebê, daí o nome, cordão umbilical, e uma outra parte ligada a um tecido chamado placenta. A placenta, ela fica dentro do útero da mãe. Olha que bonita a placenta. Essa placenta, ela só existe durante a gestação e é através da placenta que ocorrem todas as trocas de nutrientes e oxigênio entre a mãe e o bebê. Nesse momento, tendo ocorrido a expulsão do bebê, o obstetra ele vai cortar o cordão umbilical. Né? Nesse momento, o bebê ele vai aos cuidados da equipe de neonatologia. Tá bom. Aí de arrepiar, né? Que ele vai fazer vários exames, enquanto a mãe está na fase agora chamada de dectação, em que o útero está expelindo
a placenta, que não vai mais ter utilidade para a mãe. Entendi. E o útero da mãe já começou a involuir, a voltar ao seu tamanho normal. Já começa nesse estágio? Já começa, Olha já só. começa. Por isso que a placenta é expelida, porque Tá. como esse tecido está lá dentro, e ele já não vai caber mais lá, É verdade. então os vasos vão se rompendo do lado materno e a placenta é expelida. E aí não há mais risco para a mãe. Tá, a partir desse momento... Isso. Acabou e aí isso. nós temos aqui um cordão umbilical com uma placenta que vai ser trabalhada pela equipe de coleta. E aí, o que a gente faz? Dá para mostrar? Aí tem que fazer alguma raspagem? Exato, Eu acho que a gente é tem feita- uma imagem tão interessante que mostra, assim, a gente tentou pegar o mais próximo, mas é claro que também mostrar ao vivo nesse horário algumas imagens, por isso que a gente quis Claro, trazer a boneca, claro. né? Perfeito. São mais assim, ó, é mais ou menos isso, doutor? Isso, Existe então exatamente. uma... Né, enfim, é uma agulha, Isso, parece, né? Exato, exato. Aqui é uma agulha de coleta e aqui é o próprio cordão umbilical, sendo Tá. puncionado um dos vasos do cordão. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Muito legal. Esse é um kit de coletas, que a legal. equipe ela já deixa tudo montado para fazer a coleta no momento do parto. Tá bom, deixa Nesse nós kit, um dos itens mais importantes é justamente a bolsa de coletas. Tá. Essa bolsa de coletas, ela contém uma solução anticoagulante e preservante que vai manter o sangue de cordão umbilical vivo até ele chegar no laboratório. Entendi. E o kit ele é composto então da bolsa e de agulhas, como apresentado na ilustração. né? Então, naquela imagem são exatamente Isso, essas agulhas. Exatamente. Quanto vocês exatamente. colhem? Tem aí uma ideia, uma quantidade? Isso. Tem que, enfim, encher a bolsa? O volume é variável, mas preconiza-se que a gente colha pelo menos 70 ml, né? Tá. Mas, obviamente, existem situações que podem prejudicar essa coleta. Às vezes a mãe nasceu já durante toda a gestação com um cordão umbilical fino, ou a placenta é de pequeno tamanho, né? Tá. Isso são variações constitucionais que às vezes podem interferir no resultado de uma coleta. Entendi, que só vai saber na hora do, Na hora do do- parto, né? Não dá Isso, pra saber exato, antes. exato. Então, Aí, colheu... no momento da coleta, então já com o kit montado, Tá. a equipe vai abrir o kit e vai pegar o cordão umbilical, selecionar um vaso e fazer a punção. Olha Né? só, como se estivesse tirando sangue mesmo, né? Exato, Colhendo exato. sangue. E aí o sangue ele vai passando e preenchendo a bolsa de coletas. Lembrando que a placenta e esse cordão não estão mais no corpo da mãe, então a gente não Exatamente, sente absolutamente exatamente. nada. E está Isso. sendo feito. E, doutora, uma pergunta. Quando essa mulher não colhe, vai para onde isso? Isso, em 15 minutos, tudo isso, o sangue aqui dentro coagula e, portanto, já não é mais possível recuperar células vivas. E esse tecido, ele é descartado na maternidade. Joga fora. Ele vai para incineração, né? E aí, caso tenha sido feita a coleta, conclui-se a coleta com o preenchimento da bolsa plástica. Tá. Sela-se a bolsa e faz-se agora o acondicionamento num recipiente para que ele seja encaminhado sob refrigeração Tá. ao laboratório onde ocorrerá o processamento. Esse transporte é feito por empresas especializadas em transporte de material Tem que ser biológico. bem rápido também, né? Tem que ser rápido. Ele tem que chegar no laboratório em até 48 horas de qualquer lugar do país. Nossa, é né? verdade. Mas nós até adotamos como critério viabilizar esse transporte em até 36 horas, exatamente para que a gente tenha uma melhor viabilidade dessas células. Né? Muito legal. Vamos fazer mais uma perguntinha? Estão chegando várias notícias, a gente já vai comentar mais, porque a placenta, agora temos novidades com a placenta, já vou contar para vocês. Elisângela, um beijo, que linda. Pode-se curar leucemia com as células tronco? Sim, a resposta é sim. A resposta é sim. Uma das principais indicações das células tronco do sangue de cordão umbilical é justamente tratar pacientes que apresentam doenças oncohematológicas, entre elas a leucemia. Olha só que bacana. Para a gente fechar esse primeiro momento, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí os laboratórios, só conta para a gente rapidamente quais são os estudos que estão envolvendo agora a coleta da placenta. Isso. Na verdade, Carol, o que está se estudando hoje é um outro tipo
de célula-tronco, que é a chamada célula-tronco mesenquimal. Tá. É uma outra categoria de células que tem apresentado um grande potencial em medicina regenerativa, ou seja, são células que têm uma capacidade de se transformar em outras células especializadas maior do que a célula hematopoética do sangue de cordão umbilical. Pode ajudar em doenças do cérebro? Sim, essas pesquisas com células mesenquimais estão sendo verificadas em várias especialidades médicas, uma delas a neurologia. Olha que legal. As doenças neurológicas têm sido bastante estudadas. Nós, inclusive, temos participado de protocolos de pesquisa que já estão em fase de estudo clínico em doenças neurológicas. Olha que bacana, porque vocês também passam por toda essa parte de estudo, né, para terem aí os resultados. Exato. Agora, vocês viram como é que acontece aqui depois do nascimento. Isso aqui vai chegar no laboratório. Agora, nessa matéria, a gente vai ver onde essas células-tronco são armazenadas, são congeladas, para que a gente possa reutilizar no futuro. Olha lá. Olá, Carol! Hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante, o armazenamento das células-tronco do cordão umbilical. O sangue que está presente no cordão umbilical é, sem dúvida nenhuma, uma das principais fontes de células-tronco. Hoje, mais de 80 doenças já são tratadas com essas células, entre elas as anemias, as leucemias e os linfomas. O mais importante é que essas células têm um rígido padrão de qualidade, o que vai oferecer segurança para o tratamento. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o nosso laboratório e sobre como essas células são armazenadas. Uma vez realizada a coleta no hospital, as células são encaminhadas para o nosso laboratório de processamento celular, vai ser recebida pela nossa equipe técnica do laboratório e vai ser realizada a inspeção visual dessas células, a checagem do nome, identificação do cliente e assim essas células vão ser isoladas por equipamento automatizado e posteriormente armazenadas. Essa é a primeira etapa do processo. No laboratório de serologia é onde nós realizamos toda a triagem para as doenças transmissíveis pelo sangue, como HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis. É nesse momento que nós garantimos que essas células podem ser utilizadas para outros pacientes. Como eu falei, são mais de 80 doenças já tratadas com as células-tronco do sangue do cordão umbilical. Porém, mais de 600 doenças estão em estudo ao redor do mundo. Pensando nas novas perspectivas de tratamento, a Cordicel investe em pesquisa e desenvolvimento visando outras doenças. Por isso que nós temos em nossa estrutura o laboratório de terapia celular. O laboratório de citometria de fluxo realiza a quantificação das células-tronco armazenadas. Já esse laboratório realiza o controle citogenético das células. No laboratório de imunohematologia é onde é realizada a tipagem sanguínea da mãe, para saber se a mãe é A positivo, B positivo, O negativo. Também aqui é realizado alguns testes para dar o apoio para a mãe nas próximas gestações. Após o procedimento de isolamento das células-tronco, elas são então criopreservadas, ou seja, congeladas em equipamento especializado com um decaimento contínuo da temperatura. Então, elas são armazenadas provisoriamente em tanques de quarentena, que ficam a temperatura de menos 150 graus. Uma vez todos os testes sendo realizados e estão todos ok, podem então as células ser armazenadas efetivamente em um tanque de nitrogênio líquido, que vão permanecer armazenadas nesse tanque até essas células serem disponibilizadas para o tratamento. A temperatura que essas células ficam é menos 196 graus.
Bom, vocês conheceram um pouquinho sobre todas as etapas para o armazenamento das células-tronco do sangue do cordão umbilical pela nossa instituição. Caso tenham alguma dúvida, estamos à disposição. Aí, Andresa, obrigada, que graça, ela explicou tudo tão bem lá ao laboratório. Doutor, você quer finalizar dizendo alguma coisa? Sim, nós comentamos a respeito das células tronco-mesenquimais e só concluindo o raciocínio, uma das fontes mais importantes de células tronco-mesenquimais hoje identificada é também o próprio cordão umbilical. O cordão umbilical, ele tem os vasos sanguíneos de onde são colhidas as células do sangue de cordão umbilical e ele é envolto por uma geleia chamada geleia de Wharton. Essa gelatina que envolve os vasos do cordão é rica em células tronco mesenquimais. Olha que legal. Então hoje existe a possibilidade de se coletar também o próprio cordão umbilical e encaminhar ao laboratório especializado que tenha condições de isolar essas células tronco mesenquimais. Que são diferentes. Exato, e preservar também a célula tronco mesenquimal do tecido do cordão umbilical. Olha, e cuidar de doenças, então, neurológicas futuras que possam aparecer. Fantástica a pauta, eu fiquei arrepiada, porque é um assunto que eu acho que enfim, a gente tinha que trazer aqui para você, Bonita. Quero te agradecer, mas eu quero encerrar com uma pergunta importante. O Sistema Público de Saúde hoje disponibiliza este procedimento e a coleta e congelamento dessas células-tronco? Sim. As famílias que optam por guardar as células da criança para uso próprio, no Brasil, precisam fazer em bancos de sangue de cordão umbilical privados, segundo a legislação brasileira. Agora, caso a família queira fazer uma doação do sangue de cordão umbilical, eles podem fazer em bancos de sangue de cordão umbilical públicos, que também estão disponibilizando esse serviço, mas neste caso é para doação, não para uso futuro. Para uso futuro pela própria família. Ficou muito bem entendido. Agora, quem quiser saber mais, quero agradecer a Cordicel por terem trazido tudo, terem nos recebido lá no laboratório. O site é cordicel.com.br. Eu acho que o Insta é @cordicel. O Instagram, @Cordicel, quem quiser seguir, para ter mais informações. E quero mandar um beijo para o hematologista, para o Dr. Rodrigo, para o Bruno Santucci, que a gente se conheceu há tanto tempo, na época de colégio, e hoje eu sei que eles estão aí nessa área, estão atuando em pesquisas, o Bruno oncologista e o Dr. Rodrigo hematologista. Espero vocês aqui no programa, meninos, que orgulho, que bacana. Obrigada sempre. Muito prazer em ter feito essa pauta ao vivo. Até a próxima, doutor. Obrigada. Traga notícias boas.